Olá, que bom que a gente está junto para mais um tempo de reflexão bíblica. Hoje nós vamos conversar a partir do Salmo de número 90, um dos mais antigos textos do livro de Salmos. E antes de a gente partir para o texto e lê-lo em conjunto, eu quero contextualizar e pensar com você a realidade que nós vivemos. Nossos dias são dias de pandemia causada pelo novo coronavírus. Nós temos visto mundo afora, no Brasil, nas nossas cidades, cada vez mais os crescentes números de mortes causadas por este novo vírus. A realidade da morte bate à nossa porta de uma maneira que talvez nunca tenhamos visto. Até mesmo nossos pais talvez não tenham passado por uma situação como essa. Viver em meio a uma pandemia, passar por um tempo em que as mortes se multiplicam de maneira tão intensa, é um desafio para todos nós. Da mesma forma, quando um parente próximo, quando alguém muito querido, quando nós precisamos pessoalmente lidar com a morte, isso é sempre um desafio. Diante da morte, nos faltam palavras, diante da morte, nos falta entendimento, diante da morte, muitas vezes resta apenas o medo, a insegurança, a incerteza. Por isso, eu convido você a juntos pensarmos o texto do Salmo 90. Um texto escrito por um homem que viveu no deserto, caminhou no deserto, passou com o seu povo, o povo de Israel, 40 anos pelo deserto. Muitos foram os desafios de Moisés e do povo naquele tempo, de privações e certamente de muitas cenas de morte. Muitas eram as dúvidas, muitas eram as inseguranças, mas no meio desse contexto tão adverso, afirmava-se também a certeza da presença viva de Deus, ensinando o coração e a mente do povo sobre aquilo que era a vontade do Senhor para eles naqueles dias. E que bom, eu e você podemos hoje experimentar essa oração, essa prece, esse texto que Moisés, diante do Senhor, proclamou. Por isso eu te convido, vamos juntos fazer a leitura do Salmo de número 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como um sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-os pela manhã com Teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos. Aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Esse texto, ele tem 2 movimentos muito claros. Inicialmente se faz uma reflexão sobre a brevidade da vida humana. E ao mesmo tempo, num segundo movimento,
afirma-se a certeza da eternidade do nosso Deus. Nesse contraste que esses dois movimentos efetuam no Salmo, nós estamos diante de uma revelação, de um ensinamento, de uma preparação para levarmos a nossa jornada, para levarmos a nossa vida. Observe que no primeiro versículo nós temos a afirmação de que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é sempre e de geração em geração o nosso refúgio. Que palavra poderosa para descrever quem é o nosso Deus. Ele é nossa morada, Ele é nossa habitação, Ele é a nossa casa. Ele é o lugar em que estamos acolhidos, protegidos e bem firmados. É nele que nós temos a paz. E se nós somos passageiros, se nós somos temporários, se nós não duramos, Ele é de eternidade a eternidade. Ele é de geração em geração. E todas as gerações que passaram e as que vêm ainda ouvirão falar do nome dele. Adiante, nós temos nesse texto a afirmação da brevidade da vida humana. Essa brevidade da vida humana, ela fica evidente quando nós temos comparações como a relva que brota ao amanhecer. São breves como o sono. Coisas que não permanecem, coisas que têm pouca duração. Essa é a descrição no Salmo da nossa condição existencial, do nosso jeito de ser, da nossa condição diante do Deus eterno. O Deus que criou todas as coisas, que existe antes de tudo e que é antes de tudo. É diante dele que nós entendemos a nossa pequenez, a nossa pequena dimensão, a nossa pequena existência. Aqui nós também temos a clareza de que diante da eternidade do Senhor, os nossos dias são de fato muito poucos, muito breves. Dos versos 7 até o 12, o salmista Moisés, ele nos fala também de outra diferença que nos marca em relação ao Senhor. Somos diferentes de Deus, tanto pelo fato de sermos passageiros e Ele eterno, quanto pelo fato de sermos pecadores e Ele santo. Deus é santo. E é razão de Ele se irar, de Ele se enfurecer, o pecado humano. O pecado ou a pecaminosidade, essa condição de afastamento de Deus, de errar o alvo previsto por Deus para a nossa existência. Essa condição existencial faz com que o Senhor se aborreça. E nós somente podemos entender que Deus não se agrada do nosso estado de miséria, de pecaminosidade, quando Ele mesmo, a partir da Sua palavra, da Sua revelação, nos diz que os nossos caminhos são maus. Dessa forma, diante do Deus eterno, diante da nossa pecaminosidade, da nossa finitude, nós somos confrontados com uma decisão. Nós somos confrontados com a percepção dessa realidade do Senhor sendo eterno, conhecer os nossos caminhos, conhecer a nossa vida e nos chamar para experimentarmos essa vida com Ele. A fraqueza humana, ela é resultado também da nossa pecaminosidade. Nós não conseguimos durar porque o pecado nos consome. E a própria palavra, no Novo Testamento, nos alerta no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salmista fala da expectativa de vida que nós, seres humanos, temos.
Ele diz que às vezes chegamos aos 70, às vezes chegamos aos 80. E atualizando esse discurso, eu consultei e hoje a expectativa de vida no Brasil gira em torno de 76 anos. Também temos o país com a maior expectativa de vida do mundo, o Japão, com 86 anos. E o país no qual há a menor expectativa de vida no mundo é Serra Leoa, em que os habitantes chegam, em média, aos 46 anos. Diante da eternidade, 80, 70, 40, 30, tudo isso é muito pouco. E aqui está o ensinamento principal desse texto. Se nós vimos que inicialmente há uma reflexão sobre a brevidade, a pecaminosidade da vida humana, se nós percebemos também que há uma reflexão sobre quem é Deus e como Ele é eterno, como Ele é de geração em geração, há agora no final do texto uma prece feita por Moisés. E essa prece ecoa fortemente no versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Desse texto, nós podemos pensar que o gesto de pedir ensina-nos é um gesto que nos coloca numa condição de humildade diante do Senhor. Nós precisamos pedir ao Eterno que nos ajude nesse processo. Ensina-nos, demonstra humildade. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quantos são os dias da nossa vida? Quantos são os dias que já foram da nossa vida? Quantos são os dias que ainda teremos na nossa vida? Diante dessa pergunta, nós não temos respostas precisas, claras. E dentre esses dias que vivemos e que temos pensado que poderemos viver, em quantos desses dias lembramos que somos finitos? E em quantos destes dias lembramos que o Senhor é eterno? Ensina-nos a contar os nossos dias. E essa prece que Moisés faz tem uma finalidade, tem um objetivo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos, na versão revista e atualizada de Almeida, um coração sábio. E na versão da NVI, para que o nosso coração alcance sabedoria. O coração sábio daquele que humildemente se curva diante do Deus eterno, que aprende a contar a sua finitude, que aprende a colocar diante de si os dias já vividos e aqueles que ainda hão de vir, esse teme a Deus. E esse alcança a sabedoria. A finalidade de ser humilde e de se reconhecer limitado diante do Deus que é eterno é exatamente alcançar a sabedoria. E aqui ecoa um texto importante do livro de Provérbios, capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você e eu precisamos pensar na seriedade dessa prece de ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Sabe por quê? Porque o tempo que eu e você temos para temer a Deus, o tempo que eu e você temos para buscar a sabedoria, já que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, esse tempo se chama hoje. Esse momento é agora. No livro de Hebreus, capítulo 3, verso 15, ecoa também a palavra hoje. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Hoje é tempo de nos reconhecermos pequenos, miseráveis, dependentes diante do Eterno, que de geração em geração tem nos atraído para si e nos ensinado
a viver com graça e com verdade. Se a gente puder fazer um resumo do que acontece nesse salmo, do versículo 1 até o versículo 11, a gente pode muito bem dizer que há aí uma preparação, uma meditação para que a gente possa chegar diante de Deus com o salmista e fazer essa oração que o versículo 12 coloca diante de nós. Conscientes da eternidade de Deus, da finitude, da pecaminosidade humana, da santidade de Deus, nós podemos pedir a Ele: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E eu gostaria de compartilhar com você uma sugestão de leitura. O teólogo português, escritor, ensaísta, José Tolentino Mendonça, escreveu um livro que se chama Libertar o Tempo. E nesse livro há uma série de breves reflexões sobre como nós podemos espiritualmente crescer na nossa relação com o tempo presente. Para você que se interessa, Libertar o Tempo, de José Tolentino Mendonça, fica de dica para essa leitura. E o José Tolentino Mendonça tem nesse livro um trecho em que ele fala a arte de morrer. É um breve capítulo desse livro. E aqui o José Tolentino Mendonça diz o seguinte, abro aspas: a mais enigmática, impenetrável e intraduzível das expressões, certamente. Mas é no interior da vida que temos de compreendê-la, colhendo o seguinte: ao recolocar-nos dramaticamente perante o mistério que somos, a morte como que resgata a própria existência. Ao falar da morte, este teólogo, este escritor, ele nos alerta de que é preciso compreendê-la, entendê-la no interior da própria vida. E, terminando, eu gostaria de compartilhar com você que essa prece, que a partir do versículo 12 até o 17, Moisés efetua neste salmo, como uma petição, como um clamor por sabedoria e graça, ela teve a sua resposta. A resposta para essa prece feita por Moisés é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a eternidade que chegou no nosso tempo. O Senhor Jesus Cristo, Ele conciliou novamente a nossa vida humana com o próprio Deus. E Ele levou sobre si o nosso pecado, Ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa dor, o castigo que nós merecíamos. Ele assumiu para que nós fôssemos reconciliados com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele encarou a morte. Ele, no próprio corpo, assumiu o fato de se tornar refém dos nossos pecados. Ele experimentou a morte, foi crucificado, foi sepultado. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele nos ressuscitou e nos mostrou o poder da ressurreição. Ele nos ofertou a vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O Senhor Jesus, Ele corrige a nossa perspectiva com o tempo. E o Senhor Jesus garante que nessa finitude que nós temos, possamos, eu e você, servir a Deus com sabedoria e com graça. Que Ele te abençoe no tempo que você tem.